E o Corinthians sofreu mais um transfer ban na FIFA, dessa vez por tempo indeterminado. Bora começar do começo? Você já deve ter lido, ouvido ou visto que o Corinthians tinha contra si há mais de um mês uma punição imposta pela FIFA pelo não pagamento de 7,5 milhões de reais ao Philadelphia Union pela compra de José Martínez. Beleza? Tem nenhuma novidade. A partir daqui é que a gente começa a ter fatos novos. O Corinthians sofreu um novo transfer ban pelo não pagamento de 3 multas disciplinares que somadas dão um valor total de 250 mil dólares ou 1 milhão e 300 mil reais. Mas você deve estar se perguntando que multas são essas. Toda vez que um clube vai à justiça, e a FIFA mais especificamente, contra você e você perde, você é obrigado a pagar multas. E o Corinthians perdeu 3 casos. Do José Martínez, do Charles, do Midland, além de Thales Magno, que foi emprestado pelo New York City. Cada dívida na FIFA perdida gerou uma multa. E esse valor de 1 milhão e 300 mil reais, que é mínimo para um clube que arrecada na casa de 1 bilhão de reais, acabou por determinar mais um transfer ban. Importante registrar que o Corinthians agora precisa resolver essas duas pendências para que tenha condição de inscrever o Wesley, atacante que decidiu jogar pelo Corinthians apesar de ter uma proposta maior do Cruzeiro. Wesley, de 21 anos de idade, pertence ao Al Nassr, será emprestado por uma temporada. E o Corinthians respondeu sobre Memphis Depay e Arthur. Foi depois do empate 1-1 contra o Cascavel, amistoso disputado nesse domingo, que rendeu 2 milhões de reais ao Corinthians. Júlio César, gerente recentemente contratado para tocar futebol do clube, afirmou o seguinte sobre Memphis Depay: o contrato dele termina no fim desse mês e está tudo atrelado à renovação. A gente fez um planejamento interno em relação à eliminação na Copa, que infelizmente aconteceu. O Marcelo Paz está conversando diariamente e o clube está tratando isso internamente. Tem os planos, mas está tudo atrelado à renovação. Vamos deixar os próximos passos para que a gente possa falar algo que seja concreto. O que eu entendi a respeito dessa declaração do Júlio César, que a volta do Memphis Depay, eventualmente para disputar os 3 jogos que o Corinthians faz ainda nesse mês, durante o período de vigência de contrato do Memphis, só vai acontecer se houver a renovação de contrato. Caso contrário, o Memphis nem se reapresenta, ao contrário de todos os outros atletas que disputaram o Mundial e foram eliminados no primeiro mata-mata, como a seleção holandesa do jogador. Só para completar, em relação a Arthur, meio-campista que deixou o Grêmio e segue na mira do Corinthians, técnico Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas: o Arthur é muito acima da média no futebol brasileiro, seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira, a gente tem um cobertor curto nesse sentido. Só para trazer em números o que o Fernando Diniz está dizendo. O Arthur deixou o Grêmio e está pedindo 100 milhões de reais num contrato de 3 temporadas, ou mais ou menos 2,5 milhões de reais por mês. O Corinthians alega não ter capacidade para se aproximar nem disso. A ideia do Corinthians é contratar o Arthur, mas com cifras bem inferiores. Se pintar alguma atualização, eu volto e corro para contar para vocês, beleza? Vamos embora falar do Coringão. O Osmar Stabile, segundo o GE, matéria hoje do GE, marcou uma reunião, planeja uma reunião com o elenco para se justificar. Meu amigo, quando começa a se justificar, você já sabe, né? Enfim, segundo o GE, né, o Osmar deve ir ao CT Joaquim Grava ainda nessa semana para conversar com o elenco sobre o atraso no pagamento dos direitos de imagem referentes a junho, tá certo? A diretoria ainda não tem prazo para quitar a pendência, mas busca evitar aí, né? Enfim, o descontentamento do elenco. Já viu a entrevista do Hugo, ligou o sinal de alerta lá no Osmar. O Marcelo Paes já conversou, mas nada, né, foi resolvido, tá? Então ficou a cargo aí do Osmar Stabile agora ir, né, ao CT Joaquim Grava e conversar com os jogadores ali para tentar amenizar a situação. O Hugo, goleiro, não escondeu a insatisfação, soltou o que tinha que soltar. Enfim, isso preocupa bastante e na reunião o Osmar deve explicar os motivos, né, do atraso e quais serão os próximos passos da diretoria para tentar regularizar a pendência com o elenco, tá? Os vencimentos registrados em carteira, né, estão em dia, né? O atraso se refere ao pagamento dos direitos de imagem previsto para ser realizado no dia 20 de cada mês. Não aconteceu, já está com um bom atraso. Enfim, essa é a situação do Corinthians. O Osmar agora vai ter que se explicar. Se explica aí, Osmar. Deixa o like. Olha só, e quem se explicou e falou bastante é o Marcelo Paes, né? Ele dá bastante entrevista e
e realmente fala, né, como presidente do Corinthians, o Osmar, e não tem problema nenhum nisso, né, porque o Osmar dá essa liberdade para ele e ele realmente toma a frente para resolver os problemas do Corinthians, porque o Marcelo Paes, no jogo aberto, ele disse que ele confirmou aquela informação que eu trouxe para vocês, né, de que o Corinthians não vai passar a janela de transferências com o Transferban, ele cravou isso daí. Então o Marcelo Paes aí, notícia importante, parabéns aí para o executivo de futebol do Corinthians, que traz uma notícia importante, né, e alguém precisa falar e realmente, né, dizer o que vai acontecer ou não, porque o torcedor estava preocupado, mas eu já havia trazido aqui para vocês que o Corinthians não passaria, né, não passaria a janela de transferências com o Transferban. Então o Marcelo Paes vai lá e tranquiliza todo mundo e diz que não vai acontecer realmente, quando você vai pagar o Transferban, tem Martins, tem Charles, tem várias situações para resolver, o da FIFA, antes da janela de transferências abre na próxima segunda-feira já, né? O tempo é curto, tá? Mas enfim, Marcelo Paes tranquilizou e confirmou uma informação que eu havia trazido para vocês. Outra coisa que o Marcelo Paes confirmou é sobre o Memphis, que está com a proposta lá, enfim, está em negociação. Beleza, Memphis, não quero nem tratar esse assunto aqui, só quando tiver uma novidade mesmo. Outra coisa que ele confirmou é que o Corinthians quer o Arthur, que é um pedido do Diniz, que o Diniz adora transformar esse tipo de jogador, quer muito. E ele falou o seguinte: se o Arthur esperar aí o Corinthians resolver a questão do Transferban, o Corinthians vai trazer o Arthur, meio que, né, confirma também aquilo que eu havia falado para vocês ontem, que a confiança é enorme, de que o Corinthians está agora correndo para pagar o Transferban, que eu trouxe ontem, que vai pagar. O Corinthians já tem até o dinheiro, né, que foi confirmado também, né, aí pelo Marcelo Paes. O Corinthians tem a grana para pagar o Transferban e quer pagar exatamente para contratar o Wesley e o Arthur. Então tá tudo confirmado aí pelo Marcelo Paes, que deu a entrevista e esclareceu tudo lá para o torcedor corintiano. É isso aí, Paes. Vamos lá. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos falar muito mais do Coringão. Vou trazer para vocês a porcentagem em relação ao Wesley, tá? Eu vou tratar como exclusivo, eu não acompanho, eu não fico de olho em perfil de Twitter, não fico de olho em canais de YouTube, então eu não sei se alguém já deu, eu acho que é exclusivo, tá? Né? Estou sendo humilde aqui dizendo, se não for exclusivo, essa porcentagem, vocês podem falar aqui embaixo, aqui não tem problema nenhum, tá? Aliás, não precisa nem falar, também ninguém me dá crédito, enfim. Informação que me passaram é de 80% do salário. Eu achei muita coisa, sério. Conversando com pessoas dentro do Corinthians, né, a história que estão vendendo dentro do Corinthians é que o clube árabe vai pagar 80% do salário do Wesley para ele jogar no Corinthians por 1 ano. Eu achei muita coisa, porque, enfim, por que um clube aceitaria pagar quase tudo, né, para um jogador não estar lá? Acho que às vezes quer liberar, né, o espaço para um jogador estrangeiro, enfim. O Wesley, pelo jeito, não está rendendo lá, mas essa é a informação que vendem dentro do Corinthians. Poucas vezes eu recebi uma informação, passo para vocês e confesso que eu estou com uma pulga atrás da orelha. Então, a informação é 80%, mas agora eu quero apurar realmente de fato, né, quanto é o salário do Wesley lá, porque tinham falado 1,5 milhão, foi 80%, realmente, amigo, é um bom negócio, né? É um bom negócio, é um negócio que eu entendo, por mais que eu não goste do futebol do Wesley, vai que ele evoluiu. E outra, 80% de 1,5 milhão, cara, pô, é uma coisa assim que dá pra gente entender, tá? Agora, né, humildemente falando aqui para vocês, talvez a apuração não esteja fechada ainda. Não sei se o salário dele não é maior lá, esse 1,5 milhão já é com os 80%. Eu chego a desconfiar de muita coisa. Eu sou desconfiado por natureza. Mas eu queria passar isso para vocês. 80%. Bastante, hein? Deixa o like, comente aqui embaixo. O Corinthians está a fim de fazer loucura pelo meio-campista Arthur.
No Corinthians, os caras falam que vão contratar, tá? Enfim, é um jogador caro, que deu um desconto pro Corinthians, mas de quanto esse desconto? Entendeu? Quanto esse desconto, né? A gente trabalha com a informação que ele pediu 2,5 milhões pro Grêmio. Se ele deu um desconto, vai dar um desconto de 2 milhões, é muita coisa pelo Arthur. Hoje o Bruno Andrade traz a informação que ele quer ganhar 100 milhões em 2 anos, que daria mais de 3 milhões. Se ele deu um desconto e está cobrando 2,5 milhões para o Corinthians, cara, eu começo a acreditar em tudo e não acreditar em nada. Enfim, sinceramente, está faltando transparência no Corinthians. Eu acho que se eles não querem falar claramente os números, né, então procure a gente passa para vocês os números. Mas o que está rolando é que o Corinthians vai contratar o Arthur e está disposto a fazer loucura. É um jogador. Por quê? Porque é um jogador que o Paes quer muito e é um jogador que o Diniz quer muito. E aí você tem o seu executivo querendo muito e o seu técnico querendo muito. E aí o Osmar Stabile vai acabar cedendo, entendeu? Por qualquer valor. Eles estão todos confiantes em relação ao Arthur dentro do Corinthians. Cara, tá muito misterioso, né, o Corinthians essa semana, e eles estão realmente querendo botar para quebrar e trazer esses jogadores, enfim. O Arthur é um jogador caro e eles estão confiantes demais. Isso está me deixando realmente com uma pulga atrás da orelha. Um blend um pouco diferente hoje, mas não sei se é Copa do Mundo, né? A falta de transparência atrapalha um pouco. Eu não gosto de informações pela metade, sabe, essas meia conversas assim, eu acho complicado, mas é do que vive o Corinthians hoje, tá? Realmente a situação do Corinthians não é boa, gente, não é boa, né? Eu não sei como é que vai ser, como serão as eleições, enfim, tô aí para falar a real para vocês, tá? Os caras estão querendo trazer o Arthur mesmo, caro, e o Wesley seria vantagem, esses 80%, pô, um baita negócio, mas eu deixo ainda um asterisco aí para saber se realmente é isso, tá? Se não tem alguma coisinha escondida que a gente vai descobrir depois, porque acontece muito isso. Eu lembro lá atrás, quando me venderam a história do Romero. O salário do Romero era 350, 300 e pouco, né? Só que o 300 e pouco era o CLT, né? Esconderam que tinha mais a imagem, e depois o salário do Romero era 700 e pouco, quase 800 pau. Depois foi aumentando. Loucura. Bom, rapaziada, a notícia do dia foi de um novo transfer ban, em que a gente até custou a identificar, porque a FIFA não comunicou de qual seria a pendência, de qual dívida, né? O Corinthians tem algumas aí para resolver, mas depois se descobriu que era uma multa de cerca de R$1 milhão, 225 mil dólares, na verdade, por conta de algumas punições administrativas na falta de pagamento de algumas dívidas. Somando aí os casos do José Martínez com o Philadelphia Union, e esse já tem um transfer ban aplicado, mas também envolvendo a dívida do Charles, né, ou pelo Charles, né, junto ao Midland da Inglaterra, e também do empréstimo do Thales Magno junto ao New York City dos Estados Unidos. Então, essas três dívidas, vamos colocar assim, negociações em que o clube atrasou e que gerou, né, uma ação na justiça e também ação na FIFA por parte dos clubes, houve uma punição administrativa da FIFA. Como esse valor não foi pago, a FIFA cobrou o Corinthians não pagou e aí agora vem mais um transfer ban. Então, o Corinthians precisa quitar esse valor, além da dívida com o Philadelphia Union de R$7 milhões, pelo menos nesse momento, né? O Corinthians já quitou outras dívidas que poderiam resultar em transfer bans, como o caso do Rodrigo Garro junto ao Tajeres, né? Essa dívida está quitada, do Matias Rojas, né? Essa dívida também está quitada, tem algumas outras pendências menores. E o clube também não conseguiu, ou não pagou, na verdade, um dinheiro que pro futebol acaba sendo mais barato, porque tinha uma prioridade, que era arcar com os salários atrasados do elenco, né? Que ainda tem umas pendências de direito de imagem, mas pelo menos os salários, né, que tinham aí um atraso no mês passado, de cerca de 15 dias, o clube conseguiu quitar. Tem ainda uma pendência que precisa resolver ali na frente, mas então houve digamos, uma prioridade aqui de conta, né? É aquela história que eu e você já passamos, né? Tipo assim, e aí?
qual o boleto que eu vou escolher hoje, esse aqui tá vencendo hoje também, mas esse aqui eu pago amanhã com atraso, porque, né, dá aquela administrada. Foi mais ou menos o que o Corinthians fez. Então, é uma situação que vai ter que resolver, não tem jeito, até porque se quer contratar, se quer ir ao mercado, a janela vai abrir na próxima segunda-feira, vai precisar derrubar esse transfer ban, e o clube apenas diz nos bastidores de que até isso acontecer, né, até a janela, isso vai estar resolvido. O tempo está correndo. E agora é mais uma pendência. E o clube está no mercado mesmo, tá? Eu tinha dúvidas sobre a negociação com o Arthur, por exemplo. A gente já falou no jogo passado, no vídeo passado, de que, cara, o Diniz falou abertamente sobre o jogador, e isso me chamou a atenção. Existe, obviamente, uma possibilidade de negócio se o Arthur diminuir a pedida. Ele não diminuiu no Grêmio, agora não quer dizer que ele não possa, nesse momento de carreira, entender que o Corinthians pode pagar um pouco mais aqui, ele diminui um pouco mais ali. O Grêmio eles encerraram as negociações porque a pedida dele era muito maior do que a que o clube estava oferecendo. E o clube não estava oferecendo pouco, não. Estava oferecendo 1,5 e ele estava pedindo 2,5, num contrato até 2028. Mas enfim, né, é uma relação que ele já tinha com o clube, mudou a gestão lá também, então não sei até que ponto não teve um ruído. E aí, dentro de uma nova negociação, pode ser que ele se adapte às necessidades financeiras do clube. Vai depender também se o Corinthians vai liberar folha, vendendo alguns jogadores, que não é o que o Diniz quer, mas também não dá para ter tudo, né, Diniz? Em algum momento o clube vai ter que ou liberar jogador ou contratar. As duas coisas vai ser muito difícil de fazer, pelo menos nesses valores, nesses níveis. E a questão do Wesley, ela foi abertamente também dita pelo Diniz, de que havia uma negociação, de que o jogador queria voltar. E aí nós tivemos, ao longo do dia, uma postagem do Wesley com essa frase, né? Cedo ou tarde a gente vai se reencontrar. Tenho certeza numa bem melhor. Um grande clássico, né, de NX0 dos anos 2000. E ele postou essa frase. O que isso quer dizer? O fato é que a rapaziada do Meu Timão apurou que o clube saudita, o Al Nassr, estaria disposto a arcar com a maior parte do salário. Já falei para vocês que ele ganha, em média, R$1.600.000, um valor muito acima do que o Corinthians pode pagar para qualquer jogador nesse momento. O Corinthians tem contratado jogadores livres de trânsito, né, de transfer, né, para arcar só com o salário. Mesmo assim, existe um teto. Claro, você coloca já condições que estão estabelecidas, como o Yuri Alberto, como o Memphis Depay, que são jogadores que ganham um altíssimo salário. Mas dentro desse novo modelo, né, adotado pelo Marcelo Paz, você tem outra realidade desses jogadores recentes que vieram. Então, você pagar R$1,5 milhão de salário para o Wesley seria um pouco inviável nesse momento. Agora, o clube saudita topando emprestar e podendo pagar com a maior parte do salário, opa, negócio, eu não diria que está fechado, mas está encaminhado. Ele só não acontece agora por por algum desacerto, porque a vontade do jogador é voltar para o Corinthians. O clube quer, o treinador quer, acho que o Diniz tem condições de potencializar o Wesley de uma maneira absurda, e o clube saudita topando emprestar e pagando a maior parte do salário, mesmo assim, obviamente, o clube vai ter que arcar com, sei lá, R$700 mil, R$600 mil. Cara, tá dentro do pacote para você ter um jogador ainda muito jovem, de 21 anos, que dentro de uma característica que o elenco não tem, tinha só o Kaique, que é um menino da base ainda se formando e estava bem com o Diniz ali, mas se machucou. Não tem um cara que faça lado de campo, só o Caio César pela direita, né, que está fazendo nesse momento. Cara, o Wesley seria uma contratação fantástica. E, ao que tudo indica, está caminhando para isso. Mas também tem que derrubar o transfer ban, ou os transfer bans, né? Agora, com os R$7 milhões do Philadelphia Union e mais R$1 milhão envolvendo essas punições administrativas. Cara, tá perto, hein? Tá perto do Corinthians repatriar o atacante Wesley Teixeira, pelo menos é assim que ele tá lá no Instagram. O que você acha? Você acha que tá esquentando? Vamos lá. Qualquer novidade eu volto aqui para vocês para trazer mais informações. Dá uma comentada aqui, te inscreve no canal, você que não tá inscrito ainda. Agora tem informação todo dia aqui. Deixa o like também que me ajuda. Valeu? Volto na próxima. Tchau! Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele
Parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!